Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Reis, capítulos 10 a 12. Nos últimos textos nós vimos o Senhor cumprindo a sua palavra. O Senhor já havia anunciado a Elias para que ungisse Jeú como rei sobre Israel e também ungisse a Eliseu como seu sucessor. E isso foi cumprido posteriormente. Após a unção de Eliseu como sucessor de Elias, Eliseu agora unge a Jeú como rei de Israel. E Jeú então cumpre a palavra de Elias à casa de Acabe e começa a destruir toda a descendência de Acabe. Agora, no capítulo 10, nós vemos a conclusão dessa obra iniciada por Jeú nos capítulos anteriores. Jeú se dirige a Samaria, onde estavam os 70 filhos de Acabe, e ordena para aqueles que estavam cuidando dessas crianças, os filhos de Acabe, os anciãos e os tutores, que eles estabelecessem um deles como rei e fizessem guerra, pois Jeú pretendia tomar o reino. Porém, esses homens rejeitam essa proposta de Jeú. Preferem, na verdade, entregar a cabeça dos 70 filhos de Acabe e assim aceitar o reinado de Jeú. Jeú então faz um montão, na verdade 2 montões, com a cabeça dos filhos de Acabe e anuncia a todo o povo que nenhum deles tinha culpa naquela situação, mas que aquilo era o cumprimento da profecia do Senhor por meio de Elias. Assim Jeú matou todos os que se restavam da casa de Acabe, tanto os filhos como os homens importantes, como os conhecidos de Acabe e seus sacerdotes, todos eles foram mortos por Jeú. Em seguida, Jeú engana os adoradores de Baal. Ele diz que pretendia adorar a Baal ainda mais do que fez Acabe. E assim realiza um grande culto, reúne todo o povo, com a condenação de que aqueles que serviam a Baal e não comparecessem seriam mortos. Assim, Jeú encheu o templo de Baal, de forma que todos compareceram. Nenhum dos adoradores de Baal ficou de fora. Então, após oferecerem o holocausto, Jeú deu ordem aos guardas para que matassem a todos, e todos foram mortos. Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel, mas Jeú não se afastou do pecado de Jeroboão. Na verdade, por mais que tenha acabado com o santuário de Baal, matado os seus adoradores, Jeú ainda permaneceu com uma adoração errada ao Senhor. Ele permaneceu conduzindo o povo a adorar o bezerro de ouro, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Portanto, o pecado de Jeú não era apenas a idolatria a Baal, que foi tratada, mas sim a adoração incorreta ao Deus verdadeiro por meio dos bezerros de ouro. O capítulo 11 e 12 volta o foco para a tribo de Judá, para o reino de Judá. Atalia, a mãe de Acasias, aquele rei morto por Jeú, agora tenta um golpe e assim tomar o poder para si. Ela mata a todos os filhos de Acasias, tentando assim permanecer com o reino. Porém, Jeoseba, a irmã de Acasias, rapta a Joás, o filho de Acasias, e o esconde. E assim Atalia não mata essa criança. 7 anos após esse acontecido, o ataque de Atalia aos filhos de Acasias, Joiada, o sacerdote, reúne todo o povo e dá ordem aos guardas para que protejam a Joás e assim estabelece o garoto como rei sobre Judá. Joás tinha apenas 7 anos nesse evento. Atalia, após ver a aclamação de Joás, vai até meio do povo e acaba sendo presa pelos guardas que a conduzem para fora da cidade e a matam. O capítulo 11 é concluído com a aliança de Joiada. Joiada faz uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, e assim reestabelece a ordem, destruindo a todo o templo de Baal, bem como também os altares e as imagens que ali haviam. E o capítulo 12 confirma essa retidão. Enquanto Joiada esteve com Joás, Joás permaneceu fiel ao Senhor, fez aquilo que era reto diante do Senhor. Ele destruiu a todo o templo de Baal e começou a reparação do templo. A casa do Senhor começou a ser reparada por ordens do próprio Joás, que assim conduzia a obra. Estabeleceu inicialmente os sacerdotes para que cuidassem disso, mas como eles não fizeram bom uso do dinheiro, não começaram a obra, Joás então estabeleceu homens que agissem, que trabalhassem. Começou a pagar carpinteiros, construtores, aqueles que podiam servir na obra, a fim de que assim concluíssem a reparação do templo.
A conclusão do capítulo 12 mostra justamente a falha no reinado de Joás e a sua morte. No tempo de Joás, Azael, o rei da Síria, avançou contra Judá e assim Joás, de boa vontade, entregou todos aqueles utensílios dedicados ao Senhor. Em seguida é narrada a morte de Joás, quando Josacar e Josabade conspiram e matam o rei. As falhas de Jeú e de Joás mostram justamente a necessidade de um rei perfeito. Ambos servem tanto como tipos como também antitipos, como contrastes a Cristo. Jeú tipifica Cristo pelo zelo contra Baal, contra a idolatria e a condenação desses sacerdotes. Porém, ele peca ao manter os altares com bezerros de ouro. Assim, Cristo era necessário para que cumprisse perfeitamente a vontade de Deus e conduzisse o culto que agrada a Deus. Joás também, em primeiro momento, mostra seu zelo pelo templo, pela casa do Senhor, ao restaurá-lo. Porém, facilmente abre mão de toda aquela riqueza que havia ali dedicada ao Senhor quando Azael avança contra Jerusalém. Cristo, porém, sempre mantém o zelo pela casa do Senhor, o zelo pelo templo do Senhor, que agora somos nós, a habitação do Espírito Santo. A ocultação de Joás também serve como um tipo daquilo que aconteceria no ministério de Cristo, quando Herodes avançaria contra os meninos hebreus e Maria e José teriam que fugir para o Egito e assim poupar aquele que haveria de ser o Salvador do mundo. Novamente, podemos ver que Deus cumpre a sua palavra com fidelidade. O Senhor se manteve fiel à aliança feita com Davi e também se manteve fiel à palavra dada a Elias de condenar a casa de Acabe. Podemos então ter certeza de que o Senhor cumpre aquilo que ele. Podemos ter certeza então que Deus cumpre aquilo que ele promete. O Senhor é fiel à sua aliança, ele não abandona a sua aliança. Por isso, a aliança que foi firmada com nós em Cristo será cumprida. Confiemos, portanto, nessa aliança, descansando no Senhor. Uma outra aplicação muito importante para nós nesses textos é reconhecermos que a adoração ao Senhor exige zelo e reverência. Nós não podemos adorar a Deus como bem entendemos. Esse foi justamente o pecado de Jeú ao estabelecer bezerros de ouro para adoração. Ele estava adorando a Deus certo, mas com a motivação correta, da forma correta, pois o Senhor desde o princípio declarou que ele não deseja ser adorado por imagens, mas sim conforme a sua palavra. Diante desses textos, irmãos, que nós sejamos leais ao Senhor e fiéis, cumprindo a sua vontade e o adorando como ele deseja.